Bem-vindos a mais um podcast Cadê o Pedido, Vendedor? Hoje o nosso podcast tá com uma pessoa que vocês não acreditam. Eu tô rindo até agora. E antes de eu apresentar minha convidada, eu quero que você compartilhe o nosso podcast, que você toque no sininho, que você mande pro seu amigo. E também quero agradecer os meus patrocinadores, a Cobreforte, uma indústria de fios e cabos elétricos, Intec Brasil, uma empresa de prospecção de cliente, Global, Águia Global, uma indústria de fios e uma indústria de quadros elétricos. Mas agora chegou a hora de separar os amadores dos profissionais. Hoje eu vou falar com uma pessoa... não tem nem como apresentar essa pessoa. Eu vou falar só o nome dela e ela vai se apresentar para você. Fernanda, bem-vindo, minha amiga. Tudo bem, gente? Boa tarde. Então, eu sou Fernanda, trabalho com vendas desde a vida toda, isso é muito bom. Comecei garota, né? Meu pai me deu uma ajudinha aí no começo, ele tinha uma noiva que trabalhava com propaganda, enfim, ela me chamou para um teste, e aí deu certo. Lá no teste tinha 14 anos, né, na época, e era para vender alguns produtos, fazer recepções e demonstrar, né, aquele determinado produto, só que ganhava dinheiro, né? Então, 10 dias você fazia esses eventos e depois ficava o mês inteiro com dinheiro no bolso, né, para comprar tudo o que queria. Para uma garota de 14 anos era muito impactante, né? Fazia muita diferença, mas eu comecei basicamente assim. Depois... as coisas foram mudando, né, tá? Eu acabei indo trabalhar numa multinacional, né, na época de telefonia. Passei durante 10 anos lá, né, enfim, era, assim, um pouco mais formal, tinha muitas regras, né, procedimentos, né, MP1, MP2, você tinha que seguir tudo aquilo. Seu cabelo tinha que estar preso, não podia ter tatuagem, nem piercings, era muito engraçado essa época, né? Parece que a gente está num tempo muito distante, mas não tanto. E aí, depois disso, eu saí de lá e fui para uma outra empresa, também de telefonia, muito grande. E aí já fui como supervisora de loja na época, né? Então, assim, eu tinha um time que eu supervisionava, era muito bacana. Ganhei grandes prêmios, inclusive uma viagem para andar de Ferrari lá no Canadá. Oh! Então, assim, quando me deram essa notícia, foi muito legal também. Nesse dia foi a primeira, acho que, grande conquista que eu falava, nossa, né? Enfim. E aí, passei alguns anos lá, mas durante esse período lá, uma amiga me chamou e falou assim, eu prestei um job, né, para uma área comercial, e você tem mais jeito que eu, por que você não presta? Aí eu falei, porque eu tô tão feliz aqui, né, meus colaboradores batem a meta, nós somos praticamente uma família, e realmente a gente tinha grupos que a gente se falava quando eu não estava trabalhando, a gente realmente era muito unido. E aí, tanto é que a gente se fala até hoje, essas pessoas, imagina, de 15 anos atrás, 15 anos atrás. E aí eu falei assim, tá bom, vou prestar esse job, porque ela falou que o salário dobraria, né? Ela falou, o salário vai dobrar. Eu falei, dobrar? Então tô lá. Opa! Né? E aí fui lá, porque todo mundo quer saber nessa vida de verdade verdadeira de trabalhar e ganhar dinheiro, né? É isso mesmo. Então, e aí participei do job com um chefe super difícil, dificílimo, mas que fazia muita pergunta difícil de responder naquele momento, né? Que está uma certa tensão. Mas acho que deu super certo, ele acabou me contratando, né, para essa nova vaga dentro da mesma empresa. E aí ele falou, olha, dias depois, né, quando eu fui para a área, ele falou assim, tá aqui seu computador, você pega seus clientes e vai visitar, né? E aí eu falei, mas e fala o quê, né? Ele falou, esses clientes são seus, então você tem que dar jeito de fazer eles vender, de renegociar, de fidelizar, de encantá-los de alguma forma. Você tem que vender nesses clientes. Você tá dentro, imagina que você tem um aquário, esses peixes estão lá reféns, e você que tá ali, que coloca a comida, que resolve os problemas. E aí, dito e feito, aí eu vi que pelo telefone alguns não tinha tanta... persuasão, não tinha tanta abrangência, não é talvez o meu melhor momento ligar, que eu não sou tão boa, né, ligadora. Sim. Mas eu acho que essa coisa de relacionamento a gente constrói no dia a dia, no tete a tete. Então eu visitava muitos clientes,
peguei todos aqueles clientes e visitei, até os que não me atendiam acabaram me atendendo em algum dia. Porque eu muitas vezes falei, olha, a pessoa falava do mezanino, não vou te atender, né? Tô ocupado, volta amanhã, volta depois. E muitas vezes, no trânsito da cidade, a gente não pode voltar amanhã, porque nem tem como, né? Sair daqui para ir do outro lado da cidade e não ser atendido. Mas aí eu, para não perder a viagem, né? E a oportunidade, falava, tudo bem, então vamos tomar um café, vamos tomar só uma água, né? E aí, se a pessoa abrisse a porta, ela tava frita. Ela tinha que comprar, né? Na verdade, porque assim, eu saía da minha casa também com uma meta de visita, com uma meta de vendas pro meu mês. Então, eu já sabia do potencial daquele cliente, o que eu podia fazer para melhorar a vida dele. Ele nem sabia ainda que ele precisava de mim, mas eu já sabia. Então, na verdade, eu estudava a empresa, estudava aquela situação, para depois já chegar e surpreendê-lo, né? De uma forma positiva. Isso realmente rendia bons frutos, grandes negociações, muitas coisas boas aconteceram, né? E é isso, basicamente fiquei lá por 11 anos, agradeço muito a todos que eu tive a oportunidade de conhecer lá, são meus amigos, esses chefes que passaram, que me ajudaram a evoluir como profissional, né? Como pessoa. Chefe é um modo carinhoso, tá, gente? Falar. Mas, assim, pessoas, né? Assim, superiores que naquele momento faziam lá a gestão e isso é muito legal. Tenho eles todos com muito carinho no meu coração. Inclusive, uma dessas pessoas é minha diretora aqui hoje, na empresa que eu tô. O mundo, ele não gira, ele capota, né? É verdade. E aí, quando eu saí lá dessa empresa, depois desses 11 anos, um ex-gerente que estava saindo também me chamou para trabalhar nessa nova oportunidade, né? Depois de uns meses que eu já tinha saído, uns 3 meses, e eu fui. Eu falei, vou ganhar a mesma coisa? Ele, não, claro que não, vai começar do começo, porque lá eu já estava numa área, já era uma coordenadora de uma equipe, estava estabelecida, né, enfim. Ele falou, não, você vai começar do começo, né? E aí eu falei, mas do começo, né? Ele falou, olha, chega bem tranquila e você vai ver que dinheiro você vai ganhar. Então, assim, tanto vai fazer o nome que vão te dar na carteira ou no seu currículo, sei lá, mas assim, qual que é o seu rolê? Você quer ganhar dinheiro, né? Eu falei, quero. Ele falou, então, você vai se dar bem aqui. Pode vir. Vem, você não confia em mim? Eu falei, confio. E ele realmente foi um coordenador, uma pessoa muito séria, muito bravo, né? Mas assim, um bravo pro lado bom, que eu não tinha limites, né? Que eu era muito feliz, como eu falei, eu chego nos lugares assim, conversando, dando risada, em todo lugar. E aí ele falava assim, você tem que ser séria, você é uma executiva, você tem que se pôr no lugar de executivo, né? Na verdade, executivo é um nome bonito que dão para vendedor, né? Nós somos vendedores, todos vendemos, né? É verdade. As pessoas têm que entender que se não existir um vendedor, não vai existir todo o approach da empresa lá atrás. Vai precisar ter alguém que traga essa receita, que traga esses clientes, enfim, né? São tantas vertentes, enfim. E aí, realmente, a empresa que eu trabalho hoje é uma empresa de benefícios, né? Uma empresa grande, a gente faz parte de uma holding, né? Que está entre as melhores 100 empresas aqui do Brasil para se trabalhar. Nós estamos em 28º lugar, graças a Deus. É uma empresa, assim, que eu vou falar de coração aberto mesmo e feliz. Que quando você alcança o objetivo anual lá que está designado ao seu cargo, à sua função, você ganha ações da empresa. Então, então, esse ano aqui eu fui reconhecida por isso, né? Referente ao ano passado. Isso foi muita alegria, muita felicidade, traz muito orgulho. E não estou falando de pessoas ao redor, estou falando de você mesmo. Sim. É uma realização pessoal, né? Que você fala, poxa, eu estudei. Eu fiz faculdade de tecnologia, eu fiz pós-graduação em marketing e vendas, enfim, outra MBA também nesse aspecto. Então, assim, eu sou uma pessoa voltada para a área comercial, acho que eu sou uma pessoa de relacionamento. E estar numa empresa onde eu posso exercer isso com maestria, com alegria, isso melhora muito, né, o processo. Então, imagina que, às vezes, entro em algumas agendas, né, via Teams ou pessoalmente, e quando a pessoa começa a falar, eu sempre pergunto, mas como é que você está se sentindo hoje? Porque a pessoa, ou que nem hoje, eu atendi uma cliente que estava lá em Belo Horizonte, né? Aí ela falou, Belo Horizonte? Eu falei, mas que lugar, né? Lagoa da Pampulha? Ela, não, Triângulo Mineiro. Aí eu, mas como, o que vocês fazem aí? Né? Então, assim, fui entendê-la para conseguir, de fato, que a princípio ela falou para mim assim, não quero nada de vocês, porque eu tô com um contrato sem contrato. Aí eu falei para ela, mas um contrato sem contrato não vai te dar vantagem, né? Ela falou, mas a gente está por conta de uma
uma cláusula lá, tal, esbarrando nisso. Falei, mas eu consigo te ajudar. E dá pra colocar tudo que você quer nessa ajuda. E aí ela falou assim, é mesmo? Aí a reunião tomou corpo, aí a gente conseguiu... É porque eu podia só entrar na agenda e mostrar para ela uma apresentação fria, né? Assim, Claro. ou só uma proposta, mas primeiro eu prefiro entender qual é a necessidade, como eles fazem lá, porque dependendo o que está impactando hoje, porque o que faria ela mudar de operadora, né? Enfim, de fornecedor. E aí, ela falando tudo isso para mim, eu vou tendo ideias, ilustrações e vou me relacionando também, né? Isso. Então, assim, isso é muito bom, porque agrega na vida, né? Depois, quando você faz alguma coisa que você se sentiu importante, e para o cliente você também foi importante, faz toda a diferença. Eu também tenho alguns hábitos diferentes, por exemplo. Quais? Não, assim, falando, Lá vem. voltada para venda mesmo. Mas, por exemplo, eu tô aqui, eu tô comendo uma bolacha. Eu sempre olho quem fabricou. E aí, pego aquele CNPJ, olho, ligo, eu peço ajuda, às vezes, a gente lá na Sem Parar. Eu faço isso, viu? A gente trabalha, eu trabalho para Sem Parar empresas, né? Então, eu lido com benefícios. E aí, eu tenho algumas, né, moças que trabalham conosco, que são SDRs, né? Então, elas que agendam, né, alguns clientes, enfim. Mas para gerar conteúdo para elas também, e-mail, insumo, eu faço isso. Às vezes eu tiro foto no trânsito de um caminhão, de um carro, que eu falo, tá na rua, tá querendo falar com a gente. Tá querendo falar com a gente. Então, assim, e dá muito certo, porque às vezes ela fala assim, pô, é verdade, o cliente queria falar com você. Esses dias chegou na minha casa um produto que eu comprei pela internet, que era um jogo de pratos lá, e tinha um fornecedor XPTO lá atrás, né, que foi quem fabricou. Só que aí um prato chegou quebrado, né? Eu podia ficar aborrecida, né? Que falou, pô, chegou quebrado, né, tal. Mas aí eu falei, não, quer saber? Vai ser meu cliente por conta disso, né? Não vou ficar brava. E aí eu falei, tirei a foto do CNPJ, mandei para uma SDR, falei, esse cliente quer falar comigo. E aí ela falou assim, não é possível. E aí, dito e feito, ela fala brincando, né? Ela provavelmente sabe que eu tô brincando, né? Ela falou pra mim outro dia, eu não sei quando você tá falando sério ou quando você tá brincando. Eu falei, bom, normalmente eu tô brincando sempre, mas falando a verdade. É verdade. Né? E aí... então, assim, a gente tem um bom entrosamento nesse sentido, porque eu vejo que elas ajudam super, né? Elas, quando a gente vende, elas ficam felizes, a companhia também, os relatórios melhoram. Então, assim, já aconteceu também um caso de um lugar que eu fui comer em São Paulo. A gente foi comemorar alguma coisa e a gente foi comer num restaurante bem simpático. Até encontrei lá um lutador lá, famoso, né? Mas eu não vou ficar aqui dando royalties pra ele. Mas, enfim, tiramos foto, foi bem bacana. Foi uma tarde bem engraçada. Mas na hora que a gente foi embora, eu vi a nota fiscal e tirei uma foto. Nem lembro pra quê. E aí, tirei a foto e fui embora. E aí, eu falei pra essa SDR, falei, esse cliente aqui quer falar comigo, né? Que eu olhei o potencial dele. E aí, ela falou assim, tá bom. Eu consegui uma agenda. E aí, a gente foi numa negociação durante, acho que uns 6, 7 meses, que essas negociações de clientes maiores levam mais tempo, né? Às vezes, já aconteceu até 2 anos, eu já esperei o cliente. Acredite, já mandei até flores. E ele falava assim, Fernanda, hoje não, Faro, hoje não. E eu falava, não, mas um dia vai ser. Então, assim, acho que a gente, vendedor, não tem uma fórmula mágica, não tem... enfim, entre outras coisas, mas assim, tem treino, a gente precisa treinar, a gente precisa conhecer o produto, a gente precisa estar engajada, né, com a empresa, com o produto, a gente precisa acreditar, né? Então, assim, porque quando eu não acredito, eu não consigo vender. Então, assim, quando você entende de todo o propósito, de todos os produtos, você fica craque, você consegue transparecer isso, e aí sim o cliente compra de você. Se você sabe tirar todas aquelas dúvidas lá na reunião, se você... Enfim, infinitas possibilidades, mas assim, eu entendo que não tem uma fórmula mágica. E eu acho que, assim, a gente também tem que fazer algumas metas, né, individuais, né, e aí, por exemplo, eu tenho meta de mandar para algumas SDRs todo dia 5 empresas, que eu entendo que se ela conseguir falar com uma e marcar todo dia uma agenda para mim, eu já tô feliz. Claro. Ontem foi uma segunda-feira, era um dia, relativamente calmo, né, eu tinha 7 agendas. Então, assim... É forte. Eu saía de uma, entrava em outra, saía de uma... Então, assim, e na maior alegria, porque o dia, ele transcorre de uma forma mais leve, mais feliz. E aí eu falo, poxa, quanta coisa legal eu fiz nesse dia, quanta coisa aconteceu. Então, assim,
Quero, inclusive, chegar num nível onde eu não tenha que eu não tenha mais buraco, realmente, na agenda, né? Que eu tenha só reuniões, Sim. só esse pitch comercial, que é o que eu gosto mais, né? E, na verdade, seja dita, Silvia, eu gosto também muito de visitas, né? Eu gosto de visitar os meus clientes. Sim. Então, quando dá, eu sempre procuro ir almoçar, procuro ir tomar um café. Esses dias eu tinha uma cliente triste comigo, e nem era culpa tão minha, né? Não é meia culpa minha, né? Mas procedimentos, processo, enfim, aí faz, às vezes, é moroso, né? Envolve outra área, outras pessoas. Ela estava chateada. E aí, o que eu fiz? Como eu sabia que ia ter uma reunião bem cedinho com ela na segunda, que ia iniciar o meu dia, né? Falei, não quero iniciar meu dia triste, né? Não vamos segundar triste. Aí, o que eu fiz? Na sexta à tarde, ela é lá do Sul, lá do Paraná. Aí, na sexta à tarde, eu pedi uma florzinha lá com... um buquê de flores, né? Com algumas coisas lá numa cesta, né? Para ela receber no café da manhã. E aí, isso com o meu dinheiro, tá, Silvio? Porque a gente... Porque claro. Quando você quer ganhar dinheiro, você tem que investir também. É verdade. Você não leva nenhuma mulher pra jantar e fala que não vai pagar a conta, ela não vai querer te ver nunca mais. Isso mesmo. Então, a gente tem que investir. Aí, o meu investimento foi esse na segunda de manhã. E aí, foi muito legal, porque a gente estava lá na reunião, a reunião transcorreu e ela me mandou mensagem, falou, Fer... Eu achei que era algum ex-namorado meu, embuste, que estava querendo reaparecer das cinzas e me mandou. Quando eu li o seu cartão, eu fiquei tão feliz, eu achei tão linda, que aí eu falei assim, gata, porque a gente tem que começar a segunda-feira feliz, você alegre com o meu produto, com a minha empresa, comigo, e assim, e não vai mais existir ruptura nesse canal de comunicação, que é o que tem que ser, a gente tem que ser transparente. O que você precisa, o que eu puder entregar, nós vamos entregar, o que eu não puder, a gente vai alinhar e expectativa e realidade boa, né? E assim, então assim, cliente ficou muito feliz, vai me dar outras oportunidades de outros negócios, dentro do mesmo negócio que a gente está tendo, né? Então, isso para mim já fortaleceu a semana. Então, assim, se eu não ganhar nada, eu já ganhei. Porque eu ganhei uma pessoa que, provavelmente, onde ela for, ela vai me levar. Já aconteceu o caso de clientes que saíram da empresa, foram para outros e falaram, cheguei aqui agora, ainda não é o seu momento. Recebi, por que a pessoa fez esse contato, tá? Porque alguém da minha empresa fez contato com ela, que não era eu. Ela me mandou o print e falou, você conhece essa pessoa? Eu falei, conheço. Ela falou assim, então avisa que a gente já é alinhada. Aonde eu for, é você que vai ganhar aqui, não é ninguém. Então, sim, assim, e aí fortalece muito o meu processo, né? Então, assim, e é uma pessoa que... Um outro cliente, parceiro também, eu tenho uma casa de show aqui em São Bernardo. Ele, sempre quando tem algum show que ele acha que eu gosto, ele me envia, fala, quer um ingresso, você vem aqui e tal. E eu não sou, assim, tida à noite, né? Assim, não gosto muito. Mas aí eu dava pra essa cliente que eu sabia que ela gostava dessa música, enfim. E aí ela ia com a família, falou, pô, Fer, e aí isso fortaleceu. Então, quando eu cheguei aqui na Sem Parar, primeiro ano eu chamei ela, falou, não, agora não é seu momento. Quando for, eu vou te chamar. E quando foi, realmente, ela me chamou. E depois me deu outra chance, outras oportunidades. Enfim, é tanta coisa que acontece que não é uma coincidência. Claro, Exatamente, é uma sementinha que você foi plantando ao decorrer desse tempo, né? Enfim, e que foi fortalecendo. Esse mês aqui, os 2 clientes mais fortes que eu estou implantando foram clientes que eu não desisti deles e eles também não de mim. Então, assim, eu mandei um ovo da Páscoa e falei, olha, quando puder... Fortalece comigo, vamos conversar. Eu gosto disso. E aí ele falou assim, claro, eu vou ver aonde eu posso te encaixar aqui dentro da minha empresa. Então, assim, o que eu vou poder fazer para te ajudar, né? A outra também, há 2 anos atrás, ela não fechou negócio comigo e optou por um concorrente. E aí, depois de 2 anos, ela voltou e falou, pô... Vamos fazer negócio agora? Agora chegou o momento que eu quero conversar. Não, e traz muita alegria, claro. Né? Assim, vira case de sucesso também, aqui na minha empresa. Assim, aqui é onde eu trabalho com sincericídio, né? Então, eu posso ser sincera, desde a minha diretora, que já me conhece, eu conheço ela desde garota. Ela é linda e tal, continua linda. Eu também, tá, chefe? Mas, assim, desde garota, assim, né? Desde a outra empresa, e aí ela é empoderada, enfim, segura de si, leva muito a sério o que o comercial fala, o que o comercial precisa.
né? E essa diretora. Aí depois disso tem uma gerente, né? Que também é uma querida, super me ajuda, entende muito do processo da empresa. Tá há mais de 20 anos nessa empresa, salvo engano. E aí depois vem para mim a coordenadora, nossa, é uma querida, assim. A gente tem um sincronismo, eu diria, né? Até na hora de brigar, ela briga, eu acho Feliz. graça. Eu não acho graça, que eu falo assim, tá certa. Briga mesmo que eu tô merecendo. Então, assim, então é isso, a gente... E ela fortaleceu muito, que quando eu cheguei, eu falei, pô, não vou dar jeito. Eu era sempre melhor ali, melhor aqui, agora eu não saio do lugar, não faço uma venda. Né? E eu falei, não, eu tenho que colocar um empenho, eu tenho que colocar um foco, eu tenho que mudar o meu rolê, né? E aí, quando eu acho que coloquei isso, né? Uma visão, uma gestão, não que vinha de pessoas, de cima, de baixo, do lado, não. Mas uma gestão que vinha ali de mim mesma, né? Onde eu posso melhorar? Agora a gente tem IA, né? A IA, você põe tudo lá e atrás pra gente. Tudo, né? Fala assim, como melhorar minha performance, como falar melhor, como me divulgar melhor. Aí traz alguns insights. Claro, né? É um computador, é uma inteligência artificial, mas assim... assim, a gente não tinha isso até determinado momento, né? Isso é mais recente. Mas, enfim, o fato é que quando a gente olha para dentro, vê a nossa necessidade, vê a necessidade do cliente, começa a entender tudo isso e, de novo, entender o seu produto, entender o seu processo, eu acho que transparece, né? Toma uma proporção muito maior, né? Você cria... como eu disse, sou uma pessoa de relacionamento. Sim. Desde a pessoa que... desde o meu porteiro não sabia o que era uma ação na Bolsa de Valores. De tantas reuniões que ele me escuta, às vezes ele tá lá, né, limpando, sei lá, o prédio, ele me escuta falando. Agora, quando eu desço lá, mas você viu a ação de tal empresa? Falei, você tá entendendo? Porque eu falo baixo, né? Mentira. Porque onde eu moro, dá pra ele escutar, dependendo do decibéis, que eu fico com a janela aberta, e ele escuta, né? E como eu fico muito de fone... Você fala mais alto. Eu falo mais alto e não vejo o que está acontecendo de fato ao meu redor. E aí, quando eu tô lá, empenhada, eu tô empenhada na missão, né? E ele muito achei graça, porque um tempo atrás eu tinha ganhado ações, né, da empresa, e aí eu desci e falei, fulano, ganhei ações, que legal. Ele, que legal. Tipo, só que ele ficou com aquela cara de não entendendo nada, né? E aí, passou um tempo, sei lá, agora passou um tempo, tô lá, ele, agora eu entendo de ações, tal, blá, 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 que eu não falei quanto, nem como, nem, né, só falei que tinha ganhado, né, podia ser 1, 2, 10, sei lá. E aí, ele falou, eu falei, entende como? Ele, eu escuto suas reuniões, né, eu vejo como que você aborda o tema, tal. Eu falei, nossa, muito interessante, né, fez muito sentido agora, já que eu tô treinando o meu zelador, né? Verdade, Então, quer dizer, se o meu zelador consegue entender o meu recado, a minha mensagem, imagine os clientes, né? Então, assim, e isso fortalece também, que me faz enxergar as coisas de outras vertentes. Como eu disse, eu faço conhecidos em todos os lugares. Sim. No elevador, no shopping, conheço muita gente, de fato. Para todo mundo eu dou um cartão, eu prospecto a empresa. Então, eu acho que é isso. Você não para, né? Para falar a verdade, você não para. Não para. Tem que ser. Mas o sem parar não pode parar, né? Tá vendo? Menina do céu, eu tô adorando. Muito bom. Mas manda mais bala aí, pô. Silvio, eu acho que basicamente é isso. Eu queria agradecer, né? Agradecer e fortalecer esses laços com essas pessoas, né? Que, assim, me ajudaram muito. Enfim, que me fizeram enxergar que eu tinha realmente potencial para esse produto e que no começo, como eu falei, eu não enxerguei. E assim, a gente, na verdade, aqui não é nada. A gente é realmente um número, a gente está lutando, buscando. A gente trabalha para uma empresa, você é CLT, você tem que cumprir o seu papel. Mas quando você cumpre e com honra, né? Aí isso torna tudo mais feliz, eu acho. Você faz as coisas... Quando você não está trabalhando para ter que, de fato, eu preciso trabalhar porque eu preciso bater essa meta. Mas quando você já estabeleceu a meta e bateu, no começo desse ano aqui, eu falei para minha gestora que... Eu falei, olha, eu tenho uma meta de crescimento de 20% com relação ao ano passado. É agressiva. Uma meta pessoal. E aí ela falou assim, vai dar certo, né, tal. A gente já bateu e dobrou, então assim... Então assim, e é isso, é acreditar, é a energia que você coloca no negócio, é a conexão que você faz. Eu acho que tudo isso é relevante,
né? E faz a diferença. Claro, você tem uma identidade. Na realidade, né? Vendas, eu acho que a pessoa ela precisa ter a própria identidade. Não Sim. copia aqui, cola aqui, que não funciona. Sim. Eu vejo que você tem a sua e é perfeita. Obrigada, Silvio. É engraçado isso, né? Mas é como eu falei, a gente até... quando eu vou ligar, né, para alguns clientes, tal, ou clientes que eu não conheço mesmo, que eu vou fazer uma abordagem inicial, eu sempre escuto a voz da pessoa, claro, e depois pergunto, mas como que tá aí? Tá sol, tá frio? Você tá em que lugar? Levo sempre para esse aspecto, porque acho que traz mais a pessoa para você, que a pessoa fala, né, do que eu já chegar friamente, falar o que eu quero e a pessoa falar não, tal. Então, assim, ou eu escuto um sotaque diferente, eu comento, falo, pô, que legal. Hoje eu liguei para uma cliente, ela falou, ela estava também em Minas também, em algum estado de Minas, alguma cidade de Minas, eu não lembro agora o nome. E aí ela falou assim, pô, Fernanda, não vai dar para falar contigo hoje. Eu falei, por quê? Ela falou assim, que eu tô garrada com isso aqui da fechamento da folha. Garrada com o fechamento da folha. Aí eu falei, pô, o que é garrada? Falei, gostei desse sotaque, hein? Ela gosta... agarrada, é muito atarefada, é muito consumida, né? Sim. Por isso. Aí eu falei assim, que pena, mas gostei, né? Ela falou, mas me liga semana que vem pra nós dar umas risadas. Mesmo que eu não faça negócio, eu quero dar umas risadas. Eu falei, boa, vou te ligar. Então, assim, já coloquei lá. A gente tem uma ferramenta, né? Coloquei lá, ligar semana que vem pra essa cliente e perguntar se ela desagarrou, né, do trabalho que ela estava produzindo naquela semana. Então é isso, porque você pega ali do final da sua conversa e leva de volta para a pessoa lembrar também, falar, pô, é verdade, a gente estava falando sobre isso, né, não deu para te atender. É um CRM. Exatamente. É um CRM que você, assim, você vai alimentando da forma que você achar melhor. Tem gente que prefere levar mais a sério, colocar a abordagem mais séria, enfim, eu prefiro falar, eu parei nesse momento aqui com essa pessoa, e aí quero voltar dessa linha de raciocínio, né? E assim, você abre portas, né, com essa identidade. De repente, você pega uma fala que a pessoa colocou e utiliza para criar essa proximidade, né? Então, ou para abrir um caminho, enfim. Vínculo. Exatamente. Quando eu ligar para ela semana que vem falar que se ela desagarrou, né? Ela vai lembrar. Ela vai dar risada na hora. Então, assim, isso vai abrir uma conexão entre a gente e talvez a gente consiga falar de negócio. Então, assim, não tô nem falando que vou vender para ela, que a gente não sabe. Mas estamos falando que a gente vai, pelo menos, criar a conexão. O vínculo. Exatamente. Você sabe que, às vezes, observando... Um dia eu fui numa praia, né, lá em Ilhabela, e nessa praia tinha um garoto, tinha uns 12 anos, né, e ele tava vendendo repelente. E essa praia é uma praia que... Ilhabela é tudo cheio de borrachudo, mas nessa em especial, eles sabem quem é que veio de fora. Ah, forasteiro, vou morder. Eu vou morder, você tá frito, né? E aí esse garotinho, eu falei pra ele, mas quantos anos você tem, né, tal... Aí ele falou, tenho 14. Eu falei, não é verdade, né, tal. E aí, analisando ele contando, falando que vinha lá de Caraguá para Ilhabela, para aquela praia que é o final das praias, né? Uma praia que só... Normalmente se vai de barco, não de transporte, mas é a última praia acessível de carro, né? E aí ele falou assim, não, eu só vou embora daqui, tia, né? Ele falou, tia, eu tenho sobrinhos mesmo. E aí não tem problema com isso. E aí ele falou, tia, eu só vou embora quando eu vender todos os repelentes. E aí eu pensei comigo, sem camisa, num sol de 30 e poucos graus, né? Magrinho, cheio de produto para vender pela praia. Com fome, né? E garotinha, né? E aí eu falei, mas o que você faz, né? Quando você não tá aqui vendendo? Ele, se eu não tô na escola, eu tô na aula de luta lá, XPTO, que eu faço. Falei, pô, que bacana, né? Aí falou que tinha um projeto na cidade dele, que ele fazia parte, enfim. Eu falei, mas para onde vai esse dinheiro dos repelentes? Ele, para minha família. Ele falou, e acho bom você comprar, que você, até eu ir ao final da praia e voltar, você vai estar toda arrasada. E aí, dito e feito, não passou, assim, coisa de meia hora que ele foi, ele já voltou, aí ele tava com uma caixinha, assim, lotada, aí ele já voltou com 2 só. Eu falei, eu te xinguei. Falei, aquele menininho filho da mãe, né, tal. Ele falou, eu avisei, os borrachudos aqui não perdoa. E eu falei, e você já vendeu tudo? Ele falou, depois que eu vendi todos os meus produtos, sobrou acho que 1 ou 2, eu comprei um. E aí ele já, aquele repelente de citronela, né? Sim, tal. sim. E aí ele podia ir embora, almoçar, voltar para casa dele, sei lá o que ele podia fazer e tal. Ou voltar lá onde tem o ponto de apoio dele, pegar mais e trazer e vender mais para outras pessoas, né? Que ele tinha uma divisão lá, já fui para aquela parte da praia, já fui para essa. Não tem mais turista para eu vender aqui hoje. Então, e eu achei engraçado, porque você vê uma criança de, sei lá, 12 anos, né? Vou colocar aqui que eu achei que ele tinha. Sim. Ele já tinha uma metodologia, ele já tinha
desprendimento para conseguir ter persuasão, né, nas pessoas da praia, que são todos adultos, né? Sim. E vender. E vender o produto dele. Eu falei, poxa, garoto, 10, né? Gabaritou aqui. Você aprende, né? Sim, sim. Então, assim, a gente acaba aprendendo também, a gente acaba... A vida ensina muita coisa, né, Silvio? Muito, dá sinais. Eu brinco com a minha chefe lá e falo, chefa, já rodei sem óleo, querida. Também já rodei sem óleo, é isso mesmo, verdade? é isso mesmo. Então, assim, por isso, por essas e por outras, né, a gente toma esse aprendizado, a gente consegue enxergar outras vertentes, né, outros players, outras coisas, né, do mundo, da vida. Acho que é isso, Silvio. Não. Outra coisa aqui, ó. Uma pergunta que eu ia fazer agora é difícil, hein? Pode fazer. Uma venda difícil que você teve na sua vida, que você falou assim, esse aqui foi foda. Olha, muitas vendas são difíceis, né? Sim. Muitas. Assim, agora no meu segmento atual, elas são todas realmente muito criteriosas. Difíceis, Porque você tem que ir lá, olhar, contrato, voltar, ver se tem multa, não tem multa. Então, assim, são bem criteriosas. E depois que eu vendi para o compras ou para o RH, talvez eu tenha que vender para o jurídico desse compras e desse RH. Então, assim, eu tenho que revender 3 vezes. Exatamente. Vendas, Então, assim, e aí é bem difícil. Mas teve uma venda aqui, um episódio de um cliente que... Na verdade, não é que a venda foi difícil, a venda também foi essas vendas que a gente começa uma relação... Eu cheguei nessa empresa para visitar e a empresa falou, eu não quero essa empresa aqui... É uma outra empresa que eu trabalhava, né? De telefonia. Eu não quero essa empresa aqui porque eles já me causaram problemas e a gente não quer mais saber de vocês. E a executiva anterior fez algumas coisas que eu não queria e tal... E eu tô de mal, a gente tá indo embora pro concorrente e tal. E aí tinha lá 400 linhas, sei lá, na época, né? E aí eu falei assim, tudo bem, não tem problema. Eu entendo, você tá certíssimo. Sim. Mas eu vim aqui, não vim te vender nada, vim só pra te conhecer, pra você saber que eu existo, toma meu cartão. Se eu precisar te ajudar com alguma coisa, eu vou te ajudar. Enfim, ficamos numa proximidade. E aí, realmente, passou um tempo ali. Sempre que eu tava na região deles, eu passava, falava, oi, vim ver vocês, tal. Fiz uma relação com uma DM lá também. Ok. E aí, com o gerente. E aí, eu sempre passava e tomava um cafezinho, era legal. Até que um dia ele me chamou e falou, e aí? E aí? Ele, olha, eu quero 100 linhas para um projeto novo aí, vem aqui. E a minha meta na época era 30, vai. E aí ele falou assim para mim, um projeto novo, 100 linhas, tal. Vem para cá, né, pra gente conversar sobre isso. E aí eu falei, tá bom. Aí quando tava tudo certo, tudo encaminhado, né, tal. Quando eu fui ir lá na logística, ver se eu tinha os telefones lá que eu tinha que entregar para ele, não tinha. E aí eu tive que ir lá. Do mesmo jeito que eu tentei vender, eu tenho que tentar desvender, né? É, verdade. Aí eu liguei pra ele, preciso falar com você. Ele, vem aqui e tal. Levei meu chefe. E aí, levei meu chefe lá. Falei, chefe, fica calado, né? Mas eu vou tentar desvender o que eu vendi, né? E aí, meu chefe lá, olhando. Puta, desvender, eu nunca ouvi falar. Pois é, desvender a sua venda, né? E eu tinha uma meta de 30 linhas. Aí eu ia vender sempre pra esse cliente, já ia ficar, né? Tranquila, né? Teoricamente. Aí, falei, olha... fulano de tal, eu vim aqui desvender aquela venda, né, tal. Consegue entender que eu não tenho esses aparelhos para te entregar, tal, esse produto. E aí ele falou assim, o que você tem lá? Aí eu falei, eu tenho... Aí eu fui muito sincera, eu falei assim, olha, eu tenho um pé de boi. Que você vai tacar ele na cabeça de alguém e não vai quebrar. Aí ele falou assim, é esse mesmo que eu quero, é esse pé de boi, pode trocar. Aí ele falou, é mais caro ou mais barato? Eu falei, vou tentar fazer um preço quase de doação, para tirar do meu estoque. Aí ele falou assim, me manda, pode ser esse. Aí eu falei, aí eu ainda brinquei com ele, falei, eu vim desvender e você quer comprar? Ele falou, o que você estiver vendendo eu quero comprar. Aí porque você, para a empresa inteira... tem crédito aqui conosco, né? Então, por isso que a gente está comprando de você. Na verdade, esse cliente, quando eu visitei lá a primeira vez, sei lá, 1 ano atrás, 2 anos atrás, eles tinham um problema com... Eles foram embora para outra companhia e ficaram com um problema de multa que não era correta. Correto. E aí, internamente, eu contestei e devolvi o valor lá para ele. Resolveu. Exatamente. Então, assim, ação, problema, causa e quem tá certo, quem tá errado, mas assim... se realmente ele estava correto e eu fiz o que era certo. Devolvi esse dinheiro para ele e ficamos com essa familiaridade. E aí, por exemplo, esse mês aqui de julho, ele está comprando comigo aqui na Sem Parar. Esse mesmo cliente aí que eu fui desvender. Então, assim, ele está me dando uma chance agora em outra vertente, que não mais em telefonia, agora em benefício.
Mas por conta dessa... você vê, ele comprou comigo em outras empresas, agora está comprando comigo aqui. É como ele disse no começo. O que você vai vender? Que eu vou querer comprar. Não sei quando, como, mas eu vou dar um jeito de te ajudar, né? Nesse sentido. E é isso, é sobre isso. Você sabe que comigo acontece a mesma coisa que você. O que você falou é exatamente como eu faço também. Esse negócio, aquilo que você colocou agora, de ler as etiquetas dos alimentos, eu também faço exatamente igual. Sim. Isso daí parece que está aqui, né? Não só o alimento, né? Vamos viajar aqui também. Isso. Coloco de tudo que eu estou usando da minha casa. Como eu falei, comprei um eletrodoméstico, um eletroeletrônico. Quem fabricou, quem fez, da onde é isso, como que eu posso talvez ajudar ou não esse cliente, né? De alguma forma. Deixa eu conhecer esse cliente. Quanto mais força você faz no seu negócio para conhecer, mais contato vai surgir, mais oportunidade também. Então, assim, mais SDR vai lembrar de você falar, não, verdade, a Fernanda falou que esse cliente quer falar com ela. Coitada, a Gi vai ver eu falando assim dela aqui, né? E aí ela vai Como ver é que esse negócio quer falar comigo? Eu não entendi. Porque assim, eu mando a foto pra ela, né? E aí eu falo pra ela assim, esse cliente quer falar comigo. Claro que não, né? Ele nem me conhece, né? Nem sabe. Mas assim, pra criar essa ilustração na mente dela, né? Ela dá risada também. Né, uma delas, né, a gente tem várias, lá tem 10, mas uma delas ela dá risada, que ela fala, Fer, você não existe, né, porque da onde você tirou isso? Eu falei, ele quer falar comigo, se eu tô comprando um produto dele, tá aqui na minha casa, eu acho que ele também vai comprar o meu produto, né, só isso. Então, por isso ele quer falar comigo, né, acho que é isso, Silvio. Meu Deus do céu, menina, eu fiquei abismado aqui. Tem algumas outras coisas também que é legal a gente fazer, por exemplo, às vezes eu coloco, quem é o principal fornecedor de empresa XPTO? Da onde vem essa matéria-prima, quem fabrica, quem importa, quem exporta, sei lá, o quê. E aí, dali, eu também consigo extrair muitos clientes, muitas coisas que eu consigo observar e falar, pô, e esse cliente compra desse. Então, assim, vira todo uma cadeia, uma cadeia. Por exemplo, o meu cliente que está lá em XPTO Estado, quem é os principais clientes dele? Será que eu tenho chance com esses clientes? Às vezes eu peço indicação, eu falo, foi legal o nosso negócio? Pô, me indica lá, vê se a gente consegue fazer diferente, talvez, também, em outros clientes. Acho que é isso. Eu acho interessante. Eu vou dar um recadinho só. Agora eu quero falar sobre a Cobreforte. Cobreforte é uma indústria de fios e cabos elétricos. A Cobreforte, ela vende produto certificado pelo Inmetro. A Cobreforte tem um site de cobreforte.com.br. Cobreforte, a marca dos fios e cabos elétricos. Voltando agora à minha amiga da minha vida. Mas quer dizer que a Cobreforte é a força que conduz a energia? Energia, justamente, olha aí. A força que conduz a energia. Pode ser até um cliente seu, hein? Eu pensei na hora, Silvio. Já vou ligar pra Cobreforte pra falar, não, eu vou te dar o telefone do dono da Cobreforte pra você. Pra quem não sabe, quando eu cheguei aqui hoje, o Silvio, ele conhece algumas pessoas da minha família, né? Então, isso gerou um engajamento, foi bem legal, foi bem engraçado. E na recepção aqui da empresa, tinha um cliente, né? E aí a gente se animou, ficamos estreitando um relacionamento assim bem legal com esse cliente. Ele me deu o cartão e talvez eu vou fazer negócio com ele, viu, Silvio? Com o André. O André. Com o André é gente boa demais. O André é um cara fudido. Pra falar a verdade pra você, vai dar negócio. Eu vou passar tudo. Você já tem os contatos. Não, eu tenho dele, ele não tem o meu ainda. Não, eu vou passar o seu pra ele. Boa. Vai dar tudo certo. Que legal. O seu pai, eu conheço há muitos anos. O seu tio também são da área comercial e são feras. Sim. O meu tio é escândalo, né? Trabalhou milhões de anos numa só empresa. Uma empresa também que também é uma empresa, uma das melhores aí para se trabalhar. Meu pai sempre foi comercial, né? Os dois têm formações acadêmicas aí diferentes, mas são profissionais muito bons nesse sentido, né? Nessa questão de administrar, de vender, sempre foram de relacionamento. O bom é que, assim, eu enxerguei a tempo que a área comercial, de fato, atender clientes,
fazia muito mais sentido na minha vida do que ficar lá atrás de um determinado estabelecimento, vendendo um determinado produto, né? Fechada, fadada. Quando acho que eu me libertei desse... Abriu o leque. Abriu um leque, abriu muitas possibilidades. Enfim, essa questão de relacionamento, desse network, de ver pessoas, isso atrai muitas coisas boas, né? Você consegue ter muitas ideias, né? Eu falo quando às vezes eu estou dirigindo, indo para um cliente, outro tal, eu sempre penso, falo, pô, o que eu posso melhorar ali, aqui, esse cliente aqui eu nunca tinha visto, deixa eu olhar. E por isso o porquê das fotos, né? Às vezes eu estou no trânsito, eu bato essas fotos para depois pensar e pesquisar sobre aqueles clientes, né? Então, assim, para trazer mais, claro, meio insumo para mim e tal, e para o pessoal que trabalha comigo, mas também para pensar, esse cara que está na rua, normalmente ele está fazendo a economia girar, ele tem vários colaboradores, por isso que o carro dele está na rua, enfim. Eu vou por aí, por essa linha. Nossa, legal. Você sabe que a felicidade que eu tive foi da Sandra. A Sandra, quando eu fui conversar com a Sandra no sábado, nossa, ela falou tanto de você, mas falou tanto de você, mas tanto de você. Ah, a Sandrinha tem um podcast que chama Podstyle. Fala sobre beleza feminina. Verdade, verdade. Sandrinha é uma querida, a gente já se conhece há muitos anos. E aí a gente estamos fazendo cabelo, unha lá e tal. E aí ela sempre fala, e aí, como é que tá as coisas? Eu falo, olha, tô procurando cliente, né, tal. Tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Ou bati uma meta, superei. E aí ela meio que vibra junto comigo nessa energia. E isso já faz anos. Eu conheci ela, acho que, sei lá, 2019, 18, não lembro agora. Mas, e nesses anos todos a gente tá sempre juntas, somos amigas aí, parceiras, ela é muito gente boa, uma pessoa aí de Deus também, acho ela muito, enfim, ela é muito gente boa. Uma fofa mesmo. Exatamente, querida. É uma fofa, ela é muito, querida. muito. Mas que bom que ela criou essa conexão, esse ajuste aí, ó, já fortaleceu, me achou 2 clientes aqui que eu vou prospectar da Sandrinha. Então, assim, é isso, sobre conexão. Sobre pessoas, sobre relacionamento, sobre o treino, né? Então, assim, a Sandra treinou muito para chegar onde ela está. Ela é bem reconhecida, ela tem muitas coisas. E, assim, eu também tenho orgulho de ser amiga dela, etc e tal. Levo algumas amigas lá para ela. Tem uma lá que tem cadeira cativa, que nem eu também, com ela. E é isso. Ai, minha amiga, olha só, o podcast tem um tempinho, você sabe como é que é. Mas, olha... Eu quero você de novo aqui. Mas a gente vai falar nada de vendas. Vamos falar sobre a vida. Sim, com certeza. Né? Ah, me fala uma coisa. E o que você gosta de fazer? O que eu gosto de fazer? Ó, saindo daqui, eu vou para uma aula de spinning. Num lugar chamado Velocity. Velocity, não sei. É um estúdio que é todo fechado, só que com iluminação de balada. E você pedala de bike 45 minutos, depois, tchau. Vai pra sua casa. Berço, jantinha, tranquila e berço. Eu gosto muito de animais, né? Eu gosto muito de cachorra. também gosto. Eu tenho uma chihuahuazinha que mora comigo. Nossa, ela ela tem meu coração. Eu trabalho lá, fico lá nas agências trabalhando, lá no computador, e ela tá sempre do meu lado, observando, se vem um mosquito, se alguém vai abrir o elevador. Aparece, às vezes, na reunião, no meio da reunião. Oi, gente, tô aqui com a minha mãe. Então, assim, mas acho que é isso. Eu gosto muito de animais. Além de pessoas, claro, eu gosto muito de animais. Mas meu tempo livre é esse. Eu gosto também de moda, de beleza, como qualquer mulher comum, né? Gosto de muitas coisas, de viajar. Não, realmente você é muito bonita. Isso é verdade. É muito bonita. Eu gosto de viajar também, né? Acho que a viagem tem o poder de levar a gente para outras dimensões, né? Para outras culturas. Então, eu já viajei para vários países. Eu, assim, sou muito feliz quando até para o Nordeste, quando a gente vai, né? Claro. Assim, eu me sinto muito feliz em conhecer essas novas culturas. Eu também. Em ver pessoas com ideias diferentes, né? Com falas diferentes. Então, isso é muito bacana. É uma das coisas que eu acho que eu mais gosto de fazer, eu diria. Viajar. Ah, sim, né? Quem não gosta? Acho que todo mundo, né? Todo mundo, né? Moto, também gosto muito de moto. Você pilota? Aham. Eu tô enferrujada, mas eu piloto. Eu também. Eu fui muito tempo, depois vendi, eu fiquei com medo. Ah, é? É. Não, mas agora tem umas que não são tão, assim, roubáveis, né? Se existe essa palavra, nem sei, tô assassinando o português, né? Não, mas eu acho roubável mesmo. É roubável, né? Então, tem umas agora que, não, por exemplo, você vai pra uma linha mais custom, meu tio comprou uma custom lá, sei lá, sei quantas cilindradas, ele tá amando e, assim, não é tão, assim, porque, assim, a pessoa que vai roubar um banco, ela não vai de custom, porque vai ser mais difícil verdade, ela sair. Concordo. Né? Então, assim,
E é isso, eu acho que vou me integrar mais nos passeios aí Sim. de domingo, de domingueira com uma turma, né? E aí, enfim, são alguns projetos aí que eu tô... Que bom, minha amiga. Lindona, agora é o seguinte, é o seu momento aqui. Aqui eu vou abrir o microfone para você. Solta os bichos. Fala o que você quiser. Como é que te acham? Maravilha. Sabe? Eu quero agradecer, né, aí a entrevista, essa conversa que a gente teve, foi bem bacana. Agradecer a Deus, né, por tudo que Ele anda me concedendo, assim, de uma maneira que nem eu acreditava que eu teria, né? Então, isso transmite felicidade, muito, né? Muito. Isso resplandece, não sei, é muito bom. Então, agradecer a Deus, agradecer vocês aí um momento, enfim. E eu trabalho para Sem Parar Empresas. Meu e-mail é fernanda.favaro@semparar.com.br. Quem quiser me encontra aí nesse e-mail fácil, respondo rápido e vamos em frente, né? Deus abençoando todos nós, né? Eu quero essa mesma alegria para todo mundo, né? Acho que é isso. Ai, menina, eu fiquei muito feliz, mas muito feliz de ter você aqui, de conhecer você. E eu quero que você volta mesmo, Sim. de verdade mesmo, gente, viu? O Silvio, quando me viu, ele achou que eu era essas mulheres assim... nada. Pão com ovo. Nada. Nada. Minha flor, eu agradeço demais. Obrigado, Silvio. Obrigada aí pelo Fica dia. com Deus. Nossa, Muito demais, bom, né? demais. Pessoal, essa aqui é uma figura. Fernanda, coloca esse nome, hein? Fernanda é uma figura. Trabalha na Sem Parar, hein? Você que quer investimentos, né, Fernandinha? Então, eu trabalho com benefícios, Benefícios, não é investimento. Benefícios corporativos, isso. Então, tudo que a parte de transporte, né? A gente é muito voltado para... então, tudo que você precisar com relação a isso, a gente consegue otimizar aí seu RH, te ajudar, te apoiar, trazer novas soluções, para otimizar todo esse processo, que é um tema delicado, né? E, assim, funcionário sem salário, talvez ele vá trabalhar. Mas sem um vale-transporte, sem a alimentação e refeição, ele não vai. Então, é isso. A gente tem todo um cuidado, todo um projeto, né, para ajudar aí essas empresas nesses benefícios. Pessoal, quero agradecer a sua participação. Quero dizer que esse podcast ele é transmitido pelo YouTube, Spotify e também pelo LinkedIn. Toda terça-feira, às 19h19. Eu espero vocês à terça-feira. Boa tarde. Até mais.